E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes de MVC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal falando sobre Fluminense. E dessa vez vamos falar sobre a situação bem polêmica e bem delicada. Como muitos de vocês já devem saber, Miguelzinho, o Miguel Silveira, uma das maiores promessas da base do Fluminense, uma das maiores promessas do futebol brasileiro dessa geração, pediu rescisão de contrato com o Fluminense na justiça. Ele alegou ali algumas questões contratuais, algumas questões que o Fluminense não teria cumprido com ele, e assim acabou rescindindo com o Fluminense, conseguiu a rescisão na justiça. E é mais uma grande promessa do Fluminense que sai de graça, free, sem custar nada. Mais um jogador que o Fluminense perde de graça. Mais uma grande promessa que sai do tricolor, sem o Fluminense lucrar sequer um centavo. E olha que o Miguel poderia render muito dinheiro ao Fluminense, eu não tenho dúvidas disso, até mesmo falando sobre o potencial do jogador, que era muito alto. Mas, por conta de algumas brigas ali, de familiares do Miguel com o presidente do clube, Mário Bittencourt, as coisas acabaram não andando tão bem na carreira do garoto no tricolor carioca. Então já deixa o seu like aí embaixo se você quer entender toda essa história, o verdadeiro motivo pelo qual Miguel saiu do Fluminense. Existe um motivo por trás, é óbvio que não foi só porque o Fluminense não cumpriu as questões contratuais que ele queria. Segue também no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfranfc, lá no Instagram a gente consegue conversar mais. E agora sim, bora ver o verdadeiro motivo pelo qual Miguelzinho deixou o Fluminense. Bom, galera, estamos aqui no site do Netflu para a gente entender um pouquinho mais como foi essa rescisão de contrato do Miguel com o Fluminense. É óbvio que o verdadeiro motivo pela rescisão dele com o Fluminense não está só nessa questão jurídica, né? Vamos ver aqui a matéria. Miguel entra na justiça e pede rescisão unilateral do Fluminense. Aí tem aqui a foto dele. Mano, o Miguel era um jogador que a torcida tinha bastante carinho, principalmente ali no início, quando ele teve a transição das categorias de base para o profissional. O moleque era muito badalado. Mais uma novela similar à de Gustavo Scarpa, o meia Miguel pediu rescisão contratual de maneira unilateral na noite de sexta-feira. O Netflu apurou que os representantes do jovem alegam, dentre outras coisas, o não pagamento de reajuste contratual a partir de junho de 2020, falta de recolhimento do Fundo de Garantia, o FGTS, e outras amarrações não cumpridas do contrato. A informação foi divulgada inicialmente pelo influenciador Marcelo Johan e confirmada pelo Netflu, né, rapaziada? Só aqui já dá pra perceber, claro, que o Fluminense não cumpriu com as promessas que foram feitas no contrato pro Miguel e que deram brechas para ele conseguir essa rescisão contratual e sair de graça do Fluminense. Então, um baita vacilo da diretoria, mano, acabar deixando essas brechas no contrato, deixar essas lacunas em aberto. E é óbvio, né, o Miguel não tá sendo aproveitado no Fluminense, é um jogador que praticamente não jogou no Fluminense, faz muito tempo que ele não tem uma sequência de partidas, nem que seja entrando ali nos minutos finais dos jogos. Teve até uma lesão no início do ano, Miguel, né, que pode ter atrapalhado um pouquinho a possível sequência que ele teria naquele período que o Fluminense estava utilizando o time, digamos que sub-20, que o Fluminense estava usando o time sub-23 de aspirantes. O Miguel poderia ter mais oportunidades naquele período, porém ele acabou se machucando e ficou de fora, né, galera? O Netflu descobriu ainda que não há chance de diálogo entre o staff do jovem e a diretoria tricolor, conformados pela forma como o meia foi pretendido dos últimos anos, desde que subiu para os profissionais. Os representantes de Miguel irão até as últimas forças, segundo um deles revelou ao site, para buscar os direitos do jovem. Cara, é incrível. O Fluminense tinha um jogador como Miguel, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, ali um jogador que realmente, quando entrava nos jogos, dava pra ver que era diferenciado dos demais, tinha uma visão de jogo diferenciado, tem uma técnica diferenciada e pode crescer muito ainda na sua carreira. Então era um ativo do Fluminense. O Miguel tá desde cedo no Fluminense, cara. Era um jogador que, entre aspas, uma joia, né, que o Fluminense poderia ganhar muito dinheiro, porém um contrato mal feito, ali brigas entre Mário Bittencourt. Existem pessoas que falam que o Mário Bittencourt é brigado com o pai do Miguel, aí também tem o staff do Miguel que entrou nessa briga e comprou a briga do jogador para que ele fosse mais aproveitado no Fluminense, para que o Fluminense seguisse todas as exigências de contrato que pede ali o pai do Miguel e tudo mais. E essa briga acabou fazendo o Fluminense afastar o Miguel. Quem pagou no final das contas foi o jogador que, mano, não deve ter nada a ver com isso, tá ligado?
Ele não é ele que cuida da sua carreira, é briga do staff dele com o presidente do clube. Um não cede de um lado, o outro não cede do outro, e quem paga é o jogador. Quem pagou foi o Miguel, que ficou esse período todo sem jogar. E para um jogador da idade do Miguel, é de suma importância que ele jogue, até mesmo para aparecer compradores. Seria mais interessante para o Fluminense: o Miguel não quer ficar, o pai dele é brigado com a gente, vamos então colocar ele para jogar normalmente. Daqui a pouco aparece um time lá de fora oferecendo uma baita proposta por ele, porque o Miguel tem qualidade para isso. A gente vende, lucra nosso dinheiro, tudo mais, acabou. Pronto, Miguel, pode ir embora. Mas os caras não tem cabeça, né, mano? É importante lembrar de que o Arsenal da Inglaterra, o Tottenham, o Milan e principalmente a Juventus têm acompanhado de perto a situação do jogador. Os dirigentes tricolores não entram em acordo com o staff quanto a um aproveitamento melhor do jovem, e a tendência é de que siga assim. O fato de Miguel não ter muitas chances é motivo de discórdia internamente, além da difícil relação entre o presidente Mário Bittencourt e os representantes da Joia de Xerém, ou agora ex-Joia de Xerém. Eu tenho certeza que não só esses times do futebol europeu, mas após essa notícia, muitos times do futebol brasileiro já estão ali sondando o Miguel, já devem estar conversando com seus representantes, porque é um jogador que pode render muito dinheiro pro time que tiver ele. É só você, raciocinar o mínimo. Utilizado em menos de 600 minutos em 2 anos de clube, não considerando a estreia no Carioca de 2021. O jogador ainda procurava espaço em meio a um relacionamento conturbado com a diretoria. A certeza que paira no ar neste momento é que a possibilidade de renovação do atleta, que tem contrato até o meio de 2022, é inexistente. Recentemente, o pai do jovem José Carlos Lopes aceitou que ele fosse escalado na equipe Sub-17, que disputaria o título da Supercopa do Brasil da categoria, em meio a tantos nãos ao filho com relação a oportunidades no profissional. Na ocasião, porém, o diretor de futebol Paulo Angione entendeu que o jovem poderia atrapalhar o clima de um time que estava bastante entrosado e que havia conquistado o Brasileirão Sub-17. Tá na cara, né, galera, que o Miguel não estava sendo aproveitado realmente por causa dessas brigas do pai dele com o presidente do clube, Mário Bittencourt, do staff mesmo do Miguel com o Fluminense. Os dois não se entendiam de forma alguma e culminou nisso, né, na pior forma possível pro Fluminense. Até porque o Mário Bittencourt, ele não fala por ele. Quando ele tá ali falando, entre aspas, por ele tá falando pelo Fluminense como um todo. E o Fluminense acabou se ferrando financeiramente em relação a isso. O Miguel vai sair de graça, o Fluminense não vai lucrar nada, assim como nas vendas de Marcos Paulo, na saída do Dodi também. Vários diversos episódios que vem acontecendo com o Fluminense nos últimos anos, que é difícil do torcedor engolir. Uma coisa é o jogador ser vendido, tudo bem, pode até sair brigado, ser vendido. Ok, o Fluminense lucrou alguma coisa, como poderia ter acontecido com o Evanilson. O Evanilson quase saiu de graça do Fluminense também. Foi mais um que quase, saiu de graça. Por pouco não. Então são diversos episódios, o torcedor vem ficando ali com a cabeça cheia. É óbvio também que você não tem que dar razão ali ao pai do Miguel por fazer birra, ao staff do Miguel. Mas, eu acho que faltou conversa das duas partes, faltou um bom senso para chegar no melhor pro Miguel e no melhor também pro Fluminense ao mesmo tempo. Porque é isso que tinha que ser buscado. Agora, com certeza, o Miguel vai para outro time. Eu não sei se do futebol brasileiro, se ele vai direto para a Europa. Seria interessante ele ainda fazer uma certa transição aqui no Brasil, eu acho, e não ir direto para a Europa, porque seria muito mais complicado. Mas é isso, cara. Lembrando que a multa rescisória do Miguel era de 35 milhões de euros, 235 milhões de reais. Era um dinheiro muito bacana que o Fluminense ganharia. Mesmo que não vendesse pelo valor da multa, ia vender por um valor muito grande, cara. É uma pena, galera. Mas esse foi o verdadeiro motivo pelo qual Miguel saiu do Fluminense. Briga do staff dele, briga do pai dele com o presidente do clube, Mário Bittencourt. Quem pagou no final das contas foi o Miguelzinho e o Fluminense, que se ferraram. Mas ainda o Fluminense, né, que vai perder o jogador de graça. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, curtiram mais um vídeo aí falando sobre o Fluminense, trazendo uma polêmica aí atual do Miguel, deixa o like aí embaixo que é muito importante, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque tá saindo análise de todos os jogos do Fluminense aqui no canal. Sempre saiu, né, mano, mas agora que tá chegando aí mais um público tricolor, se inscreve e ativa o sininho. Eu fico nessa por hoje, é isso, grande abraço, Francesco, é nóis e fui!